Olá pessoal, quero falar hoje com vocês sobre múltiplos e submúltiplos. Esses múltiplos e submúltiplos eles são utilizados para a conversão das unidades de medida do sistema métrico decimal, que é o atual Sistema Internacional de Unidades. Então, quando vocês virem SI, é Sistema Internacional de Unidades. Quais são essas unidades? Unidade de comprimento, metro, unidade de capacidade, litro, unidade de massa, grama. Aqui eu coloquei só os símbolos, né? Entre outras tantas unidades de medida que vocês vão ver na física e na química, ok? Vou montar com vocês a tabela de conversão. Comecei aqui, ó. Eu tenho uma unidade padrão, tenho submúltiplos para a direita e múltiplos para a esquerda. Submúltiplos quer dizer que é alguma coisa menor. Então, eu estou diminuindo esse número. Eu vou dividir esse número. Como é sistema métrico decimal, eu vou dividir por números na base 10. Então, nos submúltiplos, o primeiro submúltiplo aqui, eu vou considerar a unidade padrão como 1, tá, gente? Eu parto do 1. O submúltiplo, eu faço a unidade padrão dividido por 10. O segundo, divido por 100. O terceiro, divido por 1000. Quanto mais afastado da padrão, menor o número vai ser. Agora vamos olhar os múltiplos. Se aqui eu dividir, nos múltiplos eu vou multiplicar. Então, vai ser 1 vezes 10, que é 10. 1 vezes 100, que é 100. E 1 vezes 1000, que é 1000. Então, aqui eu vou dividir por 10 e aqui eu vou multiplicar por 10. Multiplico por 10, por 100, por 1000, tá? Tudo em relação a padrão. E se eu pensar nisso como um número decimal? 1/10 é 0,1. 1/100, 2 zeros no denominador, duas casas depois da vírgula. 1 milésimo vai ter 3 casas depois da vírgula. Aqui é o próprio número, porque o número inteiro, ele é o próprio número decimal. Não preciso colocar vírgula. Então, pensando em fração, pensando em decimal. Depois vamos ver meios mais práticos, na prática, de fazer a conversão. Quando eu falo 1/10, quer dizer que eu estou multiplicando pela fração 1/10, tá? É a mesma coisa de dividir por 10. Então, esses aqui são os fatores fracionários ou decimais, tá? No caso dos submúltiplos. Aqui também eu estou considerando a unidade padrão 1. Depois eu vou falar quais são as unidades padrão. Agora vamos falar dos prefixos que usamos para cada múltiplo e submúltiplo. Os submúltiplos é mais fácil lembrar, só lembrar da fração. 1/10, décimo, desse. Você vai usar o prefixo desse. Centésimo, prefixo cente. E milésimo, o prefixo mili. Nos múltiplos, deca, 100, hecto e 1000, quilo. Na próxima linha, eu vou colocar o símbolo que a gente usa. Isso aqui é o prefixo como a gente lê. O símbolo que a gente usa para simplificar. Desse, D, cente, C e mili, M. Todos minúsculos, tá, pessoal? Nos múltiplos, deca, como não dá para usar D de novo, é DA. Em alguns lugares, usa o D maiúsculo.
mas o correto pelo SI é minúsculo. Hecto, H. E quilo é K. Tá? Quilo, lendo em português, é com Q, mas o símbolo é K. E agora, como vamos montar as tabelas das unidades de medida? Vou colocar aqui, medidas de comprimento. Nas medidas de comprimento, a unidade padrão é o metro, que é M. Então, aqui no lugar da unidade padrão, eu vou colocar o metro. Então, quais serão os submúltiplos? dm, que é decímetro, cm, centímetro, e milímetro. Nos múltiplos, DAM, decâmetro, HM, hectômetro e KM, quilômetro. Agora para as medidas de capacidade. Que é o litro, que nós vamos ver. L, a unidade padrão é L. Então, como que a gente lê os submúltiplos e múltiplos? Decilitro, centilitro e mililitro. DL, CL, ML. Os múltiplos: decalitro, hectolitro e quilolitro. E medidas de massa? A unidade básica de massa para fazer a conversão é o grama. O grama, ok? Grama de unidade de massa é masculino. A grama é capim. É importante ressaltar que no SI a unidade padrão de massa é quilograma, por isso eu estou chamando de unidade básica. Olhando para os submúltiplos: decigrama, centigrama e miligrama. Os múltiplos: decagrama, hectograma e quilograma. Essas são as tabelas que nós vamos usar. Vamos usar também para metro quadrado e metro cúbico, mas elas a gente vai ver separado. Mas a montagem da tabela é a mesma. Depois eu vou fazer um outro vídeo de conversão. Esse vídeo é para ficar bem claro quais são os múltiplos, quais são os submúltiplos, o que eles querem dizer nas conversões de medidas. E para vocês perceberem também que as tabelas de conversão são muito equivalentes, só muda a unidade padrão. Se você souber usar uma, por exemplo, se eu souber usar de capacidade de litro, eu vou saber usar de metro e eu vou saber usar de grama. Beleza, pessoal?